Graça e paz, povo de Deus. Boa tarde para todos. Damos início agora à nossa escola bíblica dominical, trazendo a palavra do Senhor para uma meditação, para um momento de graça, de testemunho, que podemos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Nesses dias temos começado a aprender um pouco mais sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, o livro de Efésios. Vamos estar estudando capítulo por capítulo, sessão por sessão, pedindo ao Senhor que possa estar abençoando as nossas vidas e nos dando entendimento dessa mensagem. Possamos crescer quanto a ela, possamos vivenciar esse amor de Deus sobre as nossas vidas através dessa carta. Para a gente dar início, gostaria de abrir a palavra do Senhor também em Efésios capítulo 5, versículo de número 1 e versículo 2, que vai nos dizer assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O texto começa nos falando sobre essa missão nossa, de sermos imitadores de Deus, de sermos como o nosso Deus tem sido para conosco, sejamos também misericordiosos. Como assim eu posso ser como Deus? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mas ele nos diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, como um pai sempre tenta, como um filho sempre tenta imitar o seu pai naquilo que ele faz, nós também sejamos esses imitadores de Deus. Assim como nosso pai tem sido amoroso, misericordioso, justo, nós possamos também ser amorosos, misericordiosos, justos. Ele nos diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Possamos andar em amor uns para com os outros, para com os necessitados, para aqueles que necessitam do amor de Deus, a palavra do Senhor. Sejamos como Cristo, que se entregou para que esse amor pudesse ser visto e pudesse reverberar por toda a humanidade. Nós possamos também nos entregar a isso, nos entregar a esse amor, nos entregarmos à palavra do Senhor, e assim como o texto nos diz, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Possamos nos entregar ao Senhor em tudo quanto fazemos, nos dedicarmos à grandeza da vontade dEle. Eu gostaria nesse momento de pedir ao Senhor que pudesse abençoar a sua vida nesse domingo, falar ao seu coração e fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, nós queremos nos colocar diante de Ti, pedindo que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos dar entendimento da Tua palavra, conhecimento da Tua verdade e crescimento em tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração e nos guie de acordo com a Tua vontade. Guia-nos no Teu caminho, guia-nos na Tua verdade e fortalece-nos. Pelo Teu poder e graça nós pedimos, faz em nós o Teu querer. É o que te pedimos, Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine da Tua palavra e nos dê misericórdia e graça. É em nome de Jesus que oramos, te agradecemos, te louvamos. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos agora louvar o nome do Senhor com os nossos irmãos, glorificar o nome de Deus juntos, e daqui a pouquinho a gente vai meditar na palavra do Senhor em Efésios capítulo de número 2. Amém? Deus abençoe a todos. Já já a gente está meditando sobre essa palavra. Tem Jesus amado.
cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir no teu toque, por tua bondade, libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos, enchendo eles de graça, paz e força no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de dar início nesse estudo, o capítulo de número 2 de Efésios. É um texto um pouco denso, um pouco, não vou dizer pesado, mas denso em questão teológica. Nós vamos passar sobre ele, ensinando um pouquinho sobre aquilo que ele tem a nos dizer. Talvez nós precisássemos de 2, 3, até 4 aulas apenas para estudar o versículo 1 a 10 de Efésios. Mas ele é muito importante para a gente poder entender o livro de Efésios, a sua mensagem e, acima de tudo, a mensagem da salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto nos diz assim, Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10, vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, nós queremos nos colocar diante de Ti, te agradecer pelo Teu cuidado e amor, e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Te agradecemos pela Tua palavra que chega até nós de forma tão simples e eficaz, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ensine, nos faça aprender, amadurecer na Tua palavra. É o que te pedimos, ó Deus, em misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, esse texto vem falar para nós de uma forma muito interessante como que nós, presos ao pecado, à morte que o pecado produz, podemos então vivenciar esse amor de Cristo. Podemos vivenciar essa salvação, essa vida eterna através do sacrifício de Jesus. O texto do apóstolo Paulo começa dizendo uma frase bem interessante: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida no momento em que nós estávamos mortos. Como assim estávamos mortos? A ideia de que somos, de certa forma, mortos vivos, mortos que andam. Literalmente um zumbi que vive, mas de certa forma está morto. Nossa vida espiritual era algo que trazia morte sobre as nossas vidas. Estávamos mortos como? Em nossos delitos e pecados.
mortos por conta da nossa vida pecaminosa, e de forma alguma conseguiríamos tomar a vida para poder encontrar Cristo. Conseguiríamos de forma alguma caminhar até Jesus. Porque qual a atitude que um morto tem? Qual a atitude que um morto pode ter? Nenhuma, está morto. E por isso ele não tem condições de tomar atitudes. E é essa atitude que Cristo vem trazer sobre as nossas vidas, a salvação. Não por nós, mas como nós vamos ver no decorrer desse texto, através do sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo, quando começa o livro de Efésios, traz essa mensagem tão bonita, versículo 3 ao versículo 13 do capítulo 1, nos ensinando sobre as bênçãos nas regiões espirituais que nós temos. As bênçãos nas regiões celestiais, na verdade. Um texto que fala sobre a predestinação, sobre a adoção, somos ter sido escolhidos por Deus, termos sido salvos através da graça de Deus, na entrega de Cristo Jesus, e sermos ainda selados pelo Espírito Santo de Deus, uma riqueza tamanha que nada nesse mundo pode ser comparado. A salvação depois ela nos mostra, ou melhor, o capítulo 1 vai falar sobre essa salvação e vai trazer para nós sobre a oração do apóstolo Paulo aos cristãos, como que eles foram abençoados nessa situação. Depois de nós compreendermos as bênçãos de Deus, capítulo 1, Deus abençoa os crentes dando a eles vida eterna. Paulo traz nesses 10 versículos de uma maneira bem condensada, e por isso eu disse no começo desse vídeo que o texto ele é muito condensado, algo que o apóstolo Paulo faz muito mais detalhadamente no capítulo 1 ao 8 de Romanos. Veja bem, aqui ele resume em 10 versículos aquilo que ele vai destrinchar em 8 capítulos do livro de Romanos. Nós sabemos bem que Romanos é bem denso também, mesmo sendo tão denso, ele foi esmiuçado em 8 capítulos. Algo muito importante, mas que o apóstolo Paulo preferiu trazer mais resumidamente aqui, para não precisar de novo estar refazendo, recolocando todas essas mensagens, mas aqui ele vai trazer uma passagem muito importante para as nossas vidas. Um conhecimento grandioso para o nosso coração e um crescimento enorme para a vida de todos nós. Ele começa falando dessa forma, demonstrando que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais, como diz o versículo 2, andastes outrora, ou seja, os pecados que andávamos antes de conhecer a Cristo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o que esse mundo nos ensinava. A ideia de que estávamos mortos em delitos e pecados, na ideia de que éramos conduzidos pelo que esse mundo faz, pelo que esse mundo nos conduz a viver. Não apenas o que esse mundo traz, mas o príncipe desse mundo. O próprio diabo conduz esse mundo dessa forma. Ele tenta destruir o conceito cristão, ele tenta destruir o conceito da família, ele tenta destruir o conceito do que é verdadeiro. A imagem do que Cristo traz é algo totalmente diferente, uma vida nova, uma transformação diferente. Nós andávamos nessa desobediência. Versículo 3 vai dizer: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, éramos filhos da ira de Deus. A ideia de que a ira do Senhor estava nos levando à condenação eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, resolveu trazer salvação àqueles que creem. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa mensagem é maravilhosa, é linda, é perfeita. Para que a gente aprenda e entenda o que o Senhor está querendo dizer aqui, nós precisamos compreender essa ideia de que estávamos mortos.
andando segundo esse rumo, sem na verdade um rumo real, mas seguindo aquilo que a multidão seguia. Nós caminhávamos por um caminho de pecado e destruição. Mas o Senhor nos trouxe salvação. O Senhor nos trouxe vida eterna. Aqui, Ele vem falar no nosso coração o seguinte: Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus não nos quis condenar. Misericórdia é isso. Ter misericórdia é saber que nós caminhávamos e merecíamos o inferno, mas pela misericórdia, Deus teve misericórdia de nós, não nos enviou ao inferno, mas por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu juntamente com Cristo vida, salvação. Pela graça sois salvos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados e por essa graça nos trouxe vida eterna. Olha a diferença aqui entre graça e misericórdia. Graça é a punição que merecíamos, mas Deus não nos deu a punição. Graça é aquilo que nós não merecíamos e mesmo assim nós recebemos. Tudo isso caminha junto. Nós merecíamos o inferno, mas Deus não nos deu. Nós não merecíamos o céu, mas Cristo nos deu. Nós merecíamos uma morte eterna, mas Cristo nos deu vida eterna. Olha que maravilha é a ideia de graça e misericórdia, e graça e misericórdia, essas duas palavras que caminham juntas. E versículo 6 vai nos dizer assim: e juntamente com Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Mais do que nos dar vida, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Somos agora com Cristo ressuscitados. Quando Jesus morreu na cruz, nós também com Ele morremos, nos entregamos com Ele. Se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos, com Ele também viveremos. A ideia de que se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. Veja bem como a palavra do Senhor é tão profunda e valiosa para as nossas vidas. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Para mostrar nos séculos que viriam a riqueza da sua graça. E como Deus tem mostrado durante todos os séculos que vieram. Estamos no século 21. Estamos vivendo essa graça e vivendo dia após dia essa graça que Deus nos mostra. A bondade para com todos em Cristo. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça. Somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Somos salvos por esse amor de Deus que não nos enviou ao inferno, mas nos resgatou para glorificarmos o seu nome e assentarmos com Cristo nos céus. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É interessante que o texto não nos explica exatamente o que é esse dom do Senhor, se é essa fé ou se é essa graça. Mas não importa, porque todos os dois provêm de Cristo. Todos os dois provêm do Senhor. A ideia de que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós temos essa fé em Deus através de Cristo nosso Senhor. Não de é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça e não pelas obras que fazemos. Não alcançamos a vida eterna por conta de sermos bonzinhos. Não alcançamos a vida eterna por conta de sermos pessoas que tomam atitudes corretas. Somos salvos porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos deu vida eterna. E essa é a maravilha da salvação. Essa é a maravilha da graça, de entendermos que Cristo nos salvou nele. Nos salvou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pelas nossas próprias obras, não por aquilo que fazemos para Ele, não por aquilo que fazemos para o Senhor, mas para que Ele seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, nós possamos entender as maravilhas
dessa salvação, precisamos entender que nós não fazemos por nós mesmos, não fazemos pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias atitudes, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós temos uma passagem maravilhosa, principalmente esses últimos versículos, que vão nos ensinar o que essa salvação tem a nos trazer. Não é uma salvação feita por nós mesmos, não é algo que nós alcançamos pelas nossas próprias forças, mas aquilo que Cristo nos trouxe através do seu sacrifício na cruz. Éramos mortos em delitos e pecados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e alcançamos em Cristo essa salvação através da sua morte na cruz. Ele nos trouxe vida e vida em abundância. Olha o que o texto nos diz. Nós somos salvos não por obras, não por atitudes de bondade, não por atitudes de justiça, mas é porque Cristo nos deu vida eterna. Então a questão é, se fazemos boas obras é porque Cristo nos salvou, não fazemos boas obras para ser salvos por Cristo. Veja o que o texto nos diz. Não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém venha dizer, olha, eu fui salvo. Eu cheguei no céu porque eu fui uma boa pessoa, eu orei muito, eu jejuei muito, eu li a palavra do Senhor muito, eu fiz a obra do Senhor, eu preguei, salvei 2 milhões de pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu nunca matei, nunca roubei, nunca usei drogas, nunca fumei, nunca falei mal de ninguém, nunca fiz nada de ruim. O que é mais interessante é que tudo isso não é suficiente. Mesmo que você dedique a sua vida para fazer tudo isso todos os dias, você nunca conseguiria alcançar a salvação. Porque ainda assim você é pecador. E ainda assim você está com esse resquício da morte dentro de você, o pecado. O pecado ainda acontece. Por mais que você conseguisse ganhar pontos e mais pontos diante dessa cartilha de Deus, diante desse momento em que podemos acumular pontos diante do Senhor com boas obras, se é que assim pudesse ser feito, é o que eu estou dizendo. Ganhando pontos e mais pontos, fazendo bem, orando, jejuando, lendo a Bíblia, isso não nos daria pontos suficientes para entrarmos nos céus, para alcançarmos a salvação. Pelo contrário, nossa vida ela é diferente nesse sentido. Nós alcançamos a salvação porque Cristo nos trouxe. Estávamos mortos em delitos e pecados, como conseguiríamos fazer tantas coisas boas pela salvação? Não, porque estávamos mortos, agora temos salvação. Porque estávamos mortos, agora Cristo deu a sua vida por nós, morreu na cruz para que nós alcançássemos essa salvação, para que nós viéssemos até a salvação no Senhor. É agora que alcançamos vida em Cristo, salvação, vida eterna. E agora então nós podemos nos achegar a Cristo, nos achegar ao Senhor, nos achegar a Ele, porque Ele é Deus sobre as nossas vidas. E agora fazemos essas boas obras. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós cuidamos dos necessitados, nós fazemos boas coisas, não matamos, não roubamos, não fazemos essas coisas. Por quê? Porque somos salvos. Não por obras para que ninguém possa dizer, olha como eu fiz coisas boas e por isso eu mereço a salvação. Não. Porque somos falhos, o Senhor nos salvou, e agora porque Cristo nos salvou, fazemos as boas obras. Veja o que essa palavra nos ensina. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A ideia de que agora fazemos as boas obras para andar nelas, para glorificar o nome do Senhor, para andar com Cristo. E essa é a salvação que o Senhor nos dá. A vida eterna que o Senhor nos traz para vivermos nessa terra para Ele, para glorificar o nome dEle. Não para nós mesmos, não por medo do inferno, mas para a salvação que Deus nos dá. Que Deus possa realmente abençoar o seu coração. Que você possa glorificar o nome do Senhor através dessas boas obras. Andar para Ele e glorificar o santo nome dEle. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês.
bem resumidinha, bem rápida, para a gente poder entender essa salvação, essa vida eterna. Saber que essa mensagem é uma mensagem de amor e de um cuidado eterno de Deus para conosco. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e seja contigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos que o teu nome seja para conosco, a tua palavra seja para com as nossas vidas, e assim nós possamos glorificar o santo nome do Senhor. Pedimos que a tua mão poderosa nos ensine essa mensagem a cada dia, possamos exaltar o nome do Senhor e caminhar na tua verdade, na tua vontade. Pedimos que o Senhor nos abençoe, seja conosco a tua mão poderosa, e que dia após dia possamos glorificar o Senhor, possamos exaltar o teu nome e sejamos capacitados para isso no Senhor, pelas boas obras que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos use como instrumentos para a tua glória, e é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão. Um ótimo domingo, um domingo de paz e de bênçãos. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto ao vivo. Oremos para que o Senhor nos abençoe e esses tempos possam passar. Esses dias ruins, esses dias de pandemia possam ter um fim. E possamos voltar novamente para a glória e honra do Senhor a congregar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida agora e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, um ótimo domingo e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém?